Bom, a palavra hoje, quando o Telmo falou para mim, quando eu percebi que a cirurgia estava a postos, eu perguntei para o médico assim: ô doutor, é o seguinte, eu quero saber de ti uma coisa. Como é que vai ser o pós-cirúrgico? Aí ele deu aquela risadinha assim. Aí ele assim: essa é uma das cirurgias que o pós-cirúrgico é um dos piores. Aí eu assim: por quê? Porque dói muito? Porque eu já estava me preparando. Ele assim: não, mas porque a recuperação ela é lenta e precisa ser muito bem feita. E então ele está se cuidando e na próxima semana eu creio que ele também não vai conseguir estar aqui, mas na outra, se Deus quiser, ele vai estar. E aí ele falou assim para mim: amor, eu vou precisar de ti. Eu falei: glória a Deus, irmão. Eis-me aqui. Eu digo que ele tem uma graça para ministrar no culto de domingo, mas também há muito tempo alguns irmãos pediam para mim: pastor, a gente quer te ouvir ministrar, é só para as mulheres. E eu quero dizer para vocês que na quinta-feira tem muitos homens vindo, viu, na reunião de mulheres. O Telmo disse que vai pegar um por um. Daí eu falei: amor, Telmo, e eles disfarçam: não, eu vim buscar minha esposa, 7h30 eles já estão ali. Aí eu percebi, e eu me sinto muito acolhida hoje nesse domingo ministrando para vocês. Há um tempo Deus tem falado comigo, desde o ano passado, sobre mesa, sobre mesas. E eu falei assim: Deus, por que o Senhor está falando sobre a mesa de uma forma tão forte? E até ministrei na quinta-feira uma palavra sobre mesa cirúrgica, que Deus falou comigo. Mas essa palavra, ela nasceu da necessidade que eu percebi que Deus estabelece algumas mesas para a gente sentar e estabelece outras para a gente levantar e sair. E nós, como cristãos, nós precisamos entender as mesas que Deus está colocando para nós e aquelas que Ele está dizendo assim: eu quero que você saia dessa mesa. Uma das coisas que vai fazer muita diferença na nossa vida é com quem nós andamos e com quem nós nos relacionamos. As alianças que nós fazemos contam muito. Hoje, dia dos namorados, né, dia 12 de junho. Quem aí está com o seu cônjuge aí, em nome de Jesus? Glória a Deus, é o presente de Deus, amém? Teve presente aí, gente? Amém? Mesmo não tendo presente, deixa eu falar uma coisa para você. O presente está do seu lado aí. Lá em casa eu faço uma coisa interessante. A Vitória, desde os 5 anos, ela pediu uma irmã. Ai, mãe, eu quero uma irmãzinha. E a gente descobriu que nós tínhamos dificuldade de engravidar, fiz vários exames, fiz cirurgia. Eu fui engravidar quando a Vitória tinha 10 anos, 10 para 11 anos. E a Bela nasceu. E a gente sabe, quem é mãe de mais filho aí sabe que um filho não tem nada a ver com outro filho. Questão de dormir, de cansaço, né? A Bela veio chegando, gente. Aí, quando a Vitória chega assim para mim hoje, diz assim: oh, mãe, eu não aguento essa menina, mãe. Eu assim: vive o teu sonho. Esse era o teu sonho. Vive o teu sonho. Ontem mesmo elas estavam no quarto se brigando, porque uma pegando o negócio da outra. A Vitória: mãe, me ajuda. Eu falei: vive o teu sonho. Então eu estou falando para você aí: vive o teu sonho. Vive o teu sonho. E graças a Deus, porque Deus, Ele, através de alianças, por isso que quando eu vejo um casal solteiro começando a se relacionar, a gente tem tanto temor. Porque essa pessoa vai influenciar diretamente quem você é. Eu estava lendo hoje sobre Salomão. Salomão, um homem de grande sabedoria, gente. Ele é filho de Davi, escolhido, improvável. Construiu um templo, concluiu uma obra que Deus colocou na mão dele. Davi queria fazer, mas Deus falou para Davi: não vai ser você, Davi, vai ser Salomão. Vai ser a próxima geração. Ele escreve Eclesiastes, Provérbios, de uma sabedoria. Mas se você ler ali, ele vai dizer assim, que ele se corrompeu pelas mulheres que estavam ao lado dele. Ele começou a pegar os costumes. Alianças erradas te roubam do propósito. Às vezes a gente se relaciona para ajudar e no fim das contas, quem precisa ser ajudado é você depois. Então cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com quem você anda junto, você vai ficar parecido. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre mesas, sobre troca de mesas. Quando Deus estabelece trocar as nossas mesas. Porque quando eu falo trocar mesa, eu falo de troca também de relacionamentos, de convívio.
É interessante que eu sempre falo que toda gravidez para um casal, cada filho que nasce é um portal novo, gente. E uma das coisas que um bebezinho faz é selecionar os amigos. Porque a vida social daquele casal vai ficar por um tempo complicada. E ali mesmo Deus já vai começar a fazer as mudanças. Eu tenho observado nesses últimos dias aqui na Abapai Church muitas mudanças de casa. Gente mudando de casa. Quem aqui mudou por esses meses de casa? Fez mudança. Gente, olha isso. Eu sabia que tinha mais gente. Tem uma estação profética de mudança aqui. E se você tem promessa de mudança, eu quero te abençoar para que ela aconteça. Mudanças de casas. Deus tem feito muito isso. Trocas de mesas. E eu queria falar sobre algumas mesas que Deus nos ensinou. Mesas que são estratégicas para nós. Para esse tempo. Queria que você abrisse Daniel 1:8. Se você está com a sua Bíblia aí. Daniel 1:8. Não, vou contar uma coisa para vocês. Eu sou obrigada, eu estou me coçando. Eu vou me vingar do que ele fez domingo passado. Da mensagem. Que se ele mostrasse aquela mensagem, gente. Quase que eu lá no hospital eu fiz assim, tá vendo? O que é que faz? Quase que eu bati uma foto dele assim, tá vendo o que ele fez domingo? Olha onde ele tá. Mas não fiz, né? Não teve nada a ver. Gente, o médico disse assim pra mim, ó. Que Deus me perdoe, Senhor. O médico assim pra mim, olha. Tu vai tirar o curativo depois só de 3 dias. É aqui na coluna, né? 7 centímetros de corte. Tu vai tirar depois de 3 dias. Então tu passa na farmácia, compra as coisas, fazer o curativo. E depois de 3 dias tu tira o curativo dele e troca, só trocar, fazer a troca. Não precisa passar nada e tal. Falei, tá bom. Deu 3 dias, eu falei, tem amor, chegou o dia da troca do curativo. Ele já ficou branco. Ele assim, eu falei, toma banho, vou te ajudar. E aí a gente vai trocar esse curativo. Aí depois que ele voltou do banho e tal, colocamos o pijama, eu falei, agora eu vou tirar devagar o curativo, tá bom? Eu comecei a puxar devagar, gente. Ele começou assim, ó, eu tô ficando mal. Eu tô com vontade de vomitar. Quando eu olhei para ele, ele tava branco, suando frio. Gente, a canela dele escorria água. Eu falei, que é isso, Telmo? Aí ele assim, acho que eu vou cair, eu vou desmaiar. Eu falei, não, calma, senta. Sentei ele, eu falei, mas o que está acontecendo? Eu olhei assim, é medo de tirar o curativo. Gente, ele passou mal. Amém, já me vinguei. Vingança não é de Deus. Aí, tipo assim, né? Aí eu troquei o curativo, foi tudo bem, tá tudo certo, tô trocando todo dia. E todo dia, gente. Agora eu falei, agora eu não troco mais teu curativo, eu tô de pé. Deita que eu vou trocar o teu curativo. E ele passa mal toda vez que a gente troca o curativo. Vamos lá, Daniel. Pode rir bastante. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. A primeira mesa que Deus nos convida a nos assentar é a mesa da renúncia. Quando você começa a caminhar com Deus, você vai perceber rapidamente que vai ter renúncia. Rapidamente que você vai ter que dizer não para alguns convites. Rapidamente que você vai precisar dizer não para algumas situações. É aquela mesa que você poderia sentar tranquilamente. E eu ouso dizer, gente, uma coisa é a gente dizer não. Isso aconteceu comigo. Uma coisa é você dizer não para algo que não te faz bem, né? Para o álcool, para a bebida, para um cigarro, para a droga. É você dizer não para algo que, olha, é lucro você dizer não. E outra coisa é você renunciar àquilo que é bom para você. E quando eu me converti, no início da minha conversão, eu lembro que no dia que eu me converti, eu sou cristã desde pequena, meus avós eram pastores, sempre dentro da igreja, sempre na escolinha dominical. Mas eu fui me converter dia 28 de agosto, ou 26 ou 28 de agosto de 2002, que eu tive um encontro com Deus, num culto simples, eu tive um encontro com Deus.
Eu nasci de novo naquele dia, uma chave virou dentro de mim. Quando eu cheguei em casa, nós tínhamos aquela televisão com antena. E eu lembro que uma das decisões que eu tomei quando eu me ajoelhei, Deus falou assim comigo: fica sem a televisão por 1 ano. Só que, gente, há 20 anos atrás, não tinha celular e smartphone na mão direto. E era a televisão. Chegava em casa, a primeira coisa, ligar a televisão. E estava passando aquela novela da Jade. Aí eu disse, mas eu quero saber o que vai acontecer. Naquela coisa, eu vi a novela. E Deus falou assim comigo: eu quero discipular o teu coração. E eu preciso tirar a televisão por 1 ano. Gente, eu lembro que aquele dia eu me levantei do chão e falei assim: Telmo, eu vou ficar sem assistir televisão por 1 ano. A televisão estava dentro do quarto. E ele disse assim para mim: por quê? Eu fui orar e Deus me pediu. E ele assim: então nós vamos ficar sem televisão por 1 ano. É tão bom quando você casa com alguém que está na mesma direção que você. Ele quebrou aquelas antenas naquela época, era de antena, quebrou ela, jogou no lixo e disse assim para a gente não não correr o risco de ligar ela um dia. E a televisão ficou lá e a gente renunciou. E foi maravilhoso, porque a gente não imagina como nós somos discipulados por aquilo que nós vemos e ouvimos. Os seus olhos, a sua boca são portas. Aquilo que você vê influencia direto. Hoje, os anúncios, do Google, na internet, você fala, eu cheguei no celular do meu marido, anel, viagem. Por quê? Porque hoje o que você fala, você vai receber anúncios. E você vendo, vai ter a tentação do quê? De comprar, de adquirir. É o que você vê, é a concupiscência. Tem um monte de mulher que está assim, anel, carro, viagem. E você, às vezes nós estávamos conversando outro dia sobre um assunto, de repente começou a vir anúncio daquilo, eu falei, misericórdia. Então, aquilo que a gente vê influencia a gente, discipula o nosso coração. Até no Instagram, cuidado quem você segue. Outro dia uma mulher assim para mim, veio toda triste, magoada, com o marido do lado, ele com um cara assim, sabe aquela cara amarela? Ela assim, ai pastor, eu estou muito triste, porque assim, fui no Instagram dele, ele segue um monte de mulher que eu não conheço, e aí ele falou assim para mim, nada a ver. Eu falei, nada a ver. Eles estavam aqui na frente, eu comecei a ministrar com ele, eu falei, aí ela falou assim, uma dessas mulheres que ele segue, aí uma musa fitness aí. Eu falei, meu amigo, o pecado está à tua porta. Isso influencia a nossa vida, aquilo que nós vemos, o que nós seguimos. É por isso que a palavra diz seguidores de quem? De Jesus. Aquilo que você segue, aquilo que você vê influencia. Então é muito bom, vamos dizer assim, é louvável, aplausível a gente abrir mão, renunciar de coisas que, graças a Deus. Mas no ano de 2007, depois de 5 anos, Deus me pediu para ficar 1 ano sem ministrar. Deus falou assim, eu quero que você largue o microfone, larga a plataforma, vai ministrar com as prostitutas, vai para as zonas de prostituição, ministra com as presidiárias, que elas são minhas filhas, vai para os bairros mais carentes dessa cidade, fique no meio deles. Foi naquela época que eu doei meu guarda-roupa. Deus falou, tu não vai precisar de roupa chique. Tu vai precisar de uma camiseta, uma calça jeans e um chinelo, porque é para esse lugar que eu estou te mandando. Aí eu vou dizer uma coisa para você, quando você renuncia aquilo que renúncia mesmo para você, vai vir um benefício. Mas quando você renuncia aquilo que você poderia ter, mas você não tem, porque você ama a Deus e você obedece a Ele, uma autoridade jamais vista te abraça. É uma graça. Você está conversando com alguém, do nada, no meio do mercado, a pessoa diz assim, tem alguma coisa na sua vida diferente? O que você tem que é diferente? Quando você abre a boca, tem graça. Você vai fazer algum negócio, vai ter uma conversa com o seu marido, com a sua esposa, tem graça de Deus. Ele te autoriza. Sabe o que acontece? O maior problema é a gente querer se mover sem entrar na mesa da renúncia, sentar na mesa da renúncia. Nós vamos ter que renunciar. Porque Daniel diz que era um banquete, era um manjar. Gente, imagina, muito crente vai dizer, Deus está me honrando, olha que mesa linda. Ele discerniu na hora, essa mesa vai me roubar do propósito.
E eu digo que não é o tempo difícil que nos afasta de Deus. O tempo difícil, na verdade, ele nos leva para Deus. São as distrações, os tempos bons que nos afastam. É a bonança, é a mesa cheia. E Daniel toma uma decisão. Ele vai então comer, ele se assenta numa outra mesa, numa mesa com pouco. Só que essa mesa vai te conferir uma autoridade. Olha o que ele fala. Daniel 1,15, olha o que diz. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. E olha só, Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E olha o que a Bíblia diz, mas a Daniel. Uma coisa, escute, é você ir na onda do outro. Você vai ser abençoado? Claro que vai. Daniel falou, vou me abster. Os 3 amigos falaram, na hora, eu também, não vou comer disso aí não. É maravilhoso a gente ter amigos que nos influenciam. Nos ensinam onde devemos ou não devemos estar. Eu amo andar com gente que ama Deus. Ô coisa boa. Ô coisa boa. Ter gente que te dá direções claras para nós. Todo relacionamento que te afasta de Deus, que te faz errar, não é de Deus, gente. É simples assim. E aí eles vão e copiam o que Daniel faz. Tem muita gente que copia. Tem uma graça sobre eles. Tem muita cópia hoje, muita impressora. Graças a Deus, amém. Estão replicando o que é bom. Tem uma graça sobre eles. Mas a Daniel, aqueles que estão se posicionando, aqueles que são precursores, aqueles que são os primeiros. Mas a Daniel, ele concedeu uma capacidade especial, diferenciada dos demais. Como se Deus destacasse Daniel. E concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Não era só uma revelação. E aquilo que Deus deu para Daniel ia encaixar na crise daquele palácio. Aquilo que Deus te dá no momento você não entende nada. Você vai dizer, legal. Quantas coisas Deus colocou na mão minha e do Thelma. A gente dizia, bonito, né? Nós não imaginávamos que dali a alguns anos aquilo ali ia ser primordial. Ia ser resposta. A mesa da renúncia. E olha o que acontece. E ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum... A Bíblia é muito boa porque ela é clara. E nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observavam que eles eram 10 vezes mais capazes. Mas sabe qual é o problema da renúncia, da mesa da renúncia? É que você, quando senta nela, parece que você está perdendo. Quando você renuncia a um relacionamento errado, mas a sua amiga do lado aceita o relacionamento errado, parece que ela está ganhando. Porque ela já está com o namorado, ela está saindo, E você está ali, coitada, na mesa da renúncia, sentada. Só que os anos vão passar. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que a fatura chega. Se uma coisa que você pode ter certeza, por isso que a Bíblia diz que o pecado tem um salário. Vem uma fatura. A fatura vai chegar. As escolhas que você está tendo hoje vão te entregar uma fatura daqui a alguns dias, alguns meses. Talvez você já recebeu uma fatura que você não queria. Você diz, meu Deus, eu não queria isso. Sabe o conselho que eu te dou? Começa com atitudes certas agora. Colhe bem rápido aquilo que você plantou errado e começa a plantar coisas novas, coisas assertivas. A mesa da renúncia parece que você está perdendo, mas no final do treinamento é claro. No final do treinamento é lógico. Você é diferente dos demais. Sobre você existe algo diferente. E Deus está falando isso para pessoas aqui.
que tem chamados profundos, homens e mulheres que foram chamados por Deus, tem promessas sobre a sua vida, a coisa não flui, a coisa não anda, e você às vezes não sabe por quê, mas você já tem dentro de você desejo de renunciar a algumas coisas, você não consegue. Deus está falando assim, filho, renuncia. Nesse tempo que a gente tem vivido aí, o Telmo, gente, eu nunca renunciei tanto banquete na minha vida como agora. A Sara está aqui que não deixa eu mentir, que me ajuda na assessoria da agenda. Eu comecei a dizer não para as agendas e olha como Deus é perfeito. Esse mês de junho eu ministro num lugar. Você já pensou se a minha agenda estivesse cheia? Quem ia cuidar do meu marido? Eu estou com a agenda preparada para receber ele, para cuidar dele. Eu teria que desmarcar tudo. Eu tenho uma agenda, é Floripa, bate e volta. Graças a Deus. Me convidaram para Boston, ministrar numa conferência de pais e filhos. Tantas coisas para esse mês. Deus falou assim, não aceita. E aí uma mulher chegou e disse assim para Sara, eu disse não, que eu não conseguia ir na cidade dela. A mulher falou assim, diz que a oferta é 10 mil reais. Não coça. Eu não vou ser hipócrita. Ai, não. Coçou na hora. Falei, meu Deus. E aí Deus falou assim para mim, filha, não se assente nessa mesa. É a mesa que confere autoridade. É a mesa que não permite que você se perca no meio do processo. Sabe qual é o problema hoje que a gente vê? Tem muita gente começando certo, mas terminando muito errado. E não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Então essa mesa ela é necessária. Talvez você já tenha que fazer renúncias. Às vezes deixar o trabalho, voltar para casa, cuidar da família. Eu não sei. A segunda mesa, essa Deus quer que a gente se assente. É uma mesa de restauração, é uma mesa de devolução. É uma mesa que Deus permite que a gente seja devolvido daquilo que sempre foi nosso, mas foi roubado. Às vezes você foi uma criança que cresceu sem um pai presente. Tem muitos homens e mulheres aqui que tiveram ausência paterna na criação, foram criados por uma mãe guerreira. A gente vê muito essa figura no Brasil. Nós vemos muito no Brasil, as mulheres brasileiras, elas são muito fortes. Elas realmente são guerreiras, elas acordam muitas vezes 5:30 da manhã, deixam o filho na creche, trabalham o dia todo. 7 horas vai lá, pega aquela criança, traz para casa. Tem poucos momentos com aquela criança, a criança está cansada. Dá um banho, dá uma comidinha, bota dormir. Vai fazer, se programar para o outro dia. Gente, isso é a realidade de muita gente. E muitos foram criados nas creches, jogados de um lado para o outro, por tia, por tio. Ali nasceu os abusos, todo tipo de dor. Coisas foram roubadas de você quando você era criança. Arrancadas de você. Eu queria ler 2 Samuel 9:7, que diz assim. Para ganhar tempo eu vou lendo, mesmo que você não precise abrir. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto do seu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto de Saul, comerá sempre à minha mesa. Aqui fala de Mefibosete, filho de Jonatas. Quando ele era criança, a serva que estava cuidando dele foi fugir e deixou ele cair, ele ficou aleijado. E quantas vezes pessoas de autoridade, pessoas que foram chamadas para cuidar de nós, nos deixaram cair. Quantos líderes, pastores, homens e mulheres nos deixaram cair. Isso é tão incrível que Paulo, eu amo a tradução da Bíblia, The Passion Translation, TPT, tem no aplicativo da Bíblia. Ela não tem ainda em português, mas eu copio ela em inglês, boto no Google Tradutor e eu fico maravilhada com o que sai de lá. E uma das traduções de uma parte da Bíblia eu não tenho aqui, mas vocês podem depois procurar. Paulo fala na linguagem tradicional
vocês não tendes muitos pais. Vocês têm muitos mestres, mas vocês têm poucos pais. Porque mestre ensina, pai vai junto. Mestre ensina, mas pai ensina o filho a fazer. E a TPT fala assim: vocês têm muitas babás em Cristo, mas pouca paternidade. E as babás, elas falham, porque ninguém vai cuidar como uma mãe, como um pai. E Deus está falando assim para nós hoje: ei, existe uma mesa que eu quero que você sente, que vai devolver tudo aquilo que é teu. Mefibosete tinha direito a muito, que tinha sido roubado dele. E olha que incrível. Roubado não porque ele errou ou pecou, roubado porque os antepassados dele tomaram decisões erradas. Talvez você tenha sofrido consequências até físicas. Dívidas de pais. Eu conheço pessoas que estão pagando dívida do pai que já faleceu. Em processo de justiça. Talvez o que você herdou foi dívidas. E há sequelas na sua alma de ser mal cuidado, de descuido, falta de proteção, que hoje te impedem de ter segurança. Muitos homens, eu e o Thelma, a gente estava conversando, muitos homens que não tomam atitude, não são proativos. Tem homem que não bate no peito e fala assim: deixa comigo, eu resolvo. Vai chorar para a mulher, aí a mulher levanta igual uma Jezabel, toda errada. Tem coisa que a gente não pode se meter, mulheres. É eles. Aí o homem tem que chamar para si a responsabilidade. Ei, eu vou resolver isso. Uma das orações que eu fazia quando eu tinha 16 anos, eu orava pelas características do meu marido. E uma das coisas que eu falei assim: Deus, ele vai amar jardim. Ele vai amar cortar grama, plantar árvore, podar árvore, ele vai amar isso. E ele vai também ser um homem dentro de casa que não vai deixar uma lâmpada queimada. E pela graça de Deus, o Telmo não existe nunca. Nós temos 22 anos de casado. Você pode ver pela Abapai a organização dessa igreja. A organização começa lá fora. E se você for passear por aqui, é tudo muito organizado. Sabe o que ele faz? O pessoal, o zelador aqui, sofre na mão dele. Ele chega aqui na igreja e começa a bater foto de canto. Pá. Aí chega uma luz meia torta, pá, começa a bater foto. Segunda-feira encaminha a foto para o zelador e começa a pontuar foto por foto. Resolva isso, coloque isso no lugar. Com a graça de Deus, as lâmpadas queimadas. Lá hoje, na nossa casa, estava com o interruptor sem a tampinha. Ele passou, ele voltou, mesmo operado, gente. Olhou, vou providenciar a tampa desse interruptor. Sabe, seja um homem proativo. Porque isso vai trazer segurança para a tua família, nas pequeninas coisas. Eu conheci um homem que tinha um sapo na garagem. Ele chamou a mulher para tirar. Isso aí acaba. Mas sabe por que falta? Vocês estão rindo, mas é verdade. É igual assim: ai, fala tu. Diz que eu não posso, pelo amor de Deus. E talvez acontece isso porque você teve um pai ausente. E eu sempre falo que o pior pai não é aquele que morreu. Não é aquele talvez até que abandonou. É ruim, é difícil, mas existe ainda uma característica pior. É o pai que está em casa, mas ele é ausente, ele é morto. É órfão de pai vivo. É aquele que despreza. Você que é homem, escute o que eu vou falar para você. Seja um instrumento de cura na sua casa. Você não tem noção, pai, do que a sua palavra faz na vida do coração de um filho, de uma filha. A sua presença é segurança. Quando eu comecei a dirigir, o Telmo foi muito doido. Ele me deu o volante. Nós íamos para Belo Horizonte de carro. Eu tinha 1 mês de carteira. Ele falou: estou muito cansado, pega o volante. Eu fui dirigindo chorando. Peguei São Paulo, meu Deus. A Vitória, o tempo todo que o Telmo estava no volante, ela dormindo. Quando ela viu que era quando eu olhei, ela estava no meio, assim, com o olho bem regalado. Porque o pai é segurança. E a mesa, escute, essa mesa, ela te devolve aquilo que era teu desde o início, mas você não teve acesso.
Deus está falando assim para você: essa mesa vai te devolver tudo que era teu. Ousadia, coragem, intrepidez. Tem aqui homens que são tímidos. Você pensa que você é tímido. Não é, você foi muito podado na infância, cortado. Você não tem coragem de falar uma palavra. Deus hoje vai te devolver ousadia, intrepidez no espírito, sabedoria nos negócios. Você já vai acordar dando voadeira pela manhã. Não vai acordar. Em nome de Jesus. As mulheres também. Não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, reclama de tudo. O coitado do homem faz de tudo, ela está sempre reclamando. Deixa eu falar uma coisa, reclamar é vício. Eu descobri que eu tinha um vício da reclamação. Você pode perceber, você sai, encontra alguém que você não conhece, esse tempo, né? Nada a ver esse tipo de assunto. Se você for olhar na internet, o que mais dá like, o que mais dá visualização é BO. É desgraça. Bota ali uma coisa legal, ninguém dá bola. Sabe de uma coisa, comece seu dia sendo grato. Eu acordei, meu Deus. Eu estou respirando. Quando a Teresa faleceu ano passado, minha sogra, ela, no outro dia, depois que a gente velou ela e tudo, enterrou, no outro dia, aquela situação difícil de mexer nas coisas. Eu aconselho a pessoa fazer já no outro dia, gente, porque já está doendo, já faz tudo uma vez só. Esse negócio de deixar para um mês para resolver. E as filhas dela também estavam lá, eu estava junto. E me deram um presente aquele dia. Ela tinha um quartinho de oração. Com uma escrivaninha, com gavetas. E aí disseram assim para mim: aquele quarto lá, tudo que tem lá é teu. Eu falei: a Bíblia dela escrita, os livros. Tem um livro que está me abençoando muito. Tem ali na lojinha para vender. É um livro maravilhoso. Do Bob Sworge. Respostas tardias para as orações, uma coisa assim. É um livro preto com vermelho. O fogo das respostas tardias. Que livro. Parece que aquele livro veio para consolar o meu coração quando ela se foi. Porque eu era muito amiga dela. Só que quando eu abri a gavetinha dela de oração, estava assim, ó: obrigada. Vários bilhetinhos pelo ar que eu respirei hoje. E não tinha um dia às 3 da manhã que aquela mulher não estava no banheiro orando e buscando a presença de Deus. Deus está falando assim para você nessa noite: ei, agradeça. Comece a semana agradecendo, vai ser diferente. E essa mesa te devolve aquilo que era seu desde o início. Eu quero profetizar nessa noite. Se você foi roubado, lesado, o Senhor está falando para você assim: você vai se assentar na mesa que vai te devolver tudo que é teu. E eu quero te abençoar. Se você está carregando algo que não é seu, largue isso em nome de Jesus. Só queira aquilo que é seu. Aquilo que Deus confiou para você, em nome de Jesus. A terceira mesa que eu quero falar é uma mesa muito importante nos dias que nós estamos hoje. É uma mesa que te dá estratégia no dia do mal. Estratégia no dia difícil. Estratégia quando você não sabe o que fazer. Esther 5 diz assim: no terceiro dia de jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. E quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do meu reino. Esther respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para os seus servos e disse: diga a Ramã que venha depressa para um banquete com Esther. Ramã era o inimigo. Essa mesa é aquela mesa que você leva os seus inimigos para ali. E eu quero já dizer que inimigo não são pessoas, não é carne e sangue. A Bíblia diz que os nossos inimigos não são carne e sangue. São principados, potestades, espíritos malignos. Mas eles iam usar pessoas. E muitas vezes as pessoas mais próximas de nós. Essa é aquela mesa que te dá estratégia no dia ruim. E posso te dizer um conselho, te dar uma arma poderosa.
o jejum e a oração são o maior alimento dessa mesa da estratégia do dia do mal. Está acontecendo uma situação, eu não sei o que fazer, jejum e oração. Lá em casa já é comum. Telmo mesmo, quando alguma coisa na igreja, nós estamos para tomar algumas decisões, algumas mudanças, nós temos muito medo de dar passos aqui e dar passos errados. Como eu falei, muita gente começa certo. Paulo falou para Gálatas, o que enfeitiçou vocês, Gálatas? Vocês começaram tão bem, por que se deixaram se enganar? E tem muitos enganos, gente. E o Telmo sempre fala, amor, estou abrindo um jejum. Fica 3 dias sem comer nada. Dali, no 4º, 5º dia, depois que ele se restabelece, Deus vem com graça. Deus vem com a resposta. E foi isso que Esther fez. A mesa no dia difícil é uma mesa onde você pede o favor do rei. Deus, eu não quero o favor das pessoas, não é o fulano que vai me colocar naquele emprego, não é o ciclano que vai abrir essa porta para mim. Eu não quero entrar por portas que os homens podem abrir. Eu quero entrar nas portas que o Senhor abre para mim. Porque as portas que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém é capaz de fechar. Às vezes nós nos iludimos e sofremos porque entramos por portas que pessoas abrem. E rapidamente as pessoas abrem e fecham numa inconstância. Mas a porta que Deus abre, que Ele te convida a passar por ela, ninguém é capaz de fechar. Mas a porta que Ele também fecha, ninguém é capaz de abrir. Agradeça até as portas fechadas de Deus. E a última mesa é a mesa da revelação. Eu não vou ler porque é tão grande. Mas fala em Lucas 24, depois você lê em casa, que existiam 2 discípulos de Emaús que estavam voltando para Emaús depois que Jesus tinha morrido. A gente não tem noção de como que os discípulos ficaram com a crucificação de Jesus. Eles pensavam que era Ele que ia ser a resposta. Mas da forma que eles idealizaram. Quantas vezes nós idealizamos a forma que Deus vai agir. E Ele não age como a gente quer. E a gente pensa que Deus não está com a gente. Inúmeras vezes isso já aconteceu comigo. Inúmeras. Eu idealizei de um jeito, Deus fez totalmente diferente. Posso dar um conselho nessa noite? Dê autorização para Deus fazer do jeito dEle. Às vezes tem coisas que Deus não está derramando porque você não está preparado. Você pode levantar as mãos agora e dizer assim, Deus, mas faça isso de todo o coração. Eu te autorizo a fazer os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos para a minha vida, para a minha família. Não na minha configuração, não do jeito que eu idealizei, mas do teu jeito. O teu jeito é melhor. E eu confio em ti. Amém. Em nome de Jesus. E os discípulos entristecidos, escute. Mas Jesus não desiste quando a gente está enganado. Quando eles estavam indo pelo caminho de Emaús, Jesus coloca ao lado deles e começa então a ensiná-los. E a Bíblia diz que o coração deles começa a queimar. Jesus começa a dizer, mas não era para esse Jesus aí sofrer? Jesus é disfarçado, gente. Não era. E eles começam a contar. E quando chega perto da casinha deles, em Emaús, uma canção que eu escuto desde que eu acho que eu tinha 4 anos de idade, que eu lembro. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quando chegou perto, eles falam assim, fica com a gente. Eles nem sabiam que era Jesus. Porque quando uma pessoa é boa, a gente quer ela perto da gente, não quer? Tem gente que a gente não quer ver a hora. Já vai, graças a Deus. Tem hora assim que você já vai se levantando, disfarçando, colocando sapato. Eu e Telmo temos uns códigos, mas eu não posso contar para vocês. Quando a gente pega assim uma coisa meio atravessada, e a gente se olha, faz o sinal e a gente monta um plano. Dá muito certo. Um dia, quem sabe, quando eu trocar de plano, eu conto o plano antigo. Mas quando a gente está com alguém que a gente gosta, é maravilhoso. É maravilhoso.
A gente quer estar perto. E foi isso que aconteceu. Os discípulos falaram, ai, fica, tá tão bom conversar contigo, coisa boa. Ô, gente, não tem aquela pessoa que a gente conhece, parece que a gente é amigo desde a infância? Uau, tem pouco tempo de convivência, mas que bom estar perto dessa pessoa. Foi isso que eles sentiram com Jesus. Só que Jesus vai e entra na mesa. E se assenta na mesa com esses discípulos. Talvez esses discípulos tinham teologia, tinham experiências, mas não tinham mesa com Jesus. E a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles se abrem e eles veem que é Jesus. A mesa da revelação é aquela mesa que você vai de manhã sem nenhuma intenção. Amanhã de manhã, segunda-feira, não sei se você tomou, onde você toma o seu cafezinho da manhã. Mas você coloca o pão da presença junto. A xícara do café, o cavaquinho, não sei. A rosquinha, o pão e a Bíblia. Enquanto um gole de café ou outro, você começa a ler. E se ele se assentar com você na mesa, sabe o que vai acontecer? Ele vai partir o pão para você. Eu lembro de uma época que eu não entendia nada do que eu lia na Bíblia. E um dia eu pedi, Senhor, Tu é aquele que pode partir o pão para mim. Divide esse pão comigo, me ensina. Amanhã pela manhã faça isso. Você está ansioso, preocupado. Semana vai ser puxada. Pai, está tão difícil. Parte o pão na mesa. E quando ele parte o pão, a revelação vem sobre os discípulos. Eles voltam para o lugar deles. Hoje tem a mesa da ceia aqui. Nós temos a ceia. Hoje o pão vai ser partido. E na mesa da ceia tem revelação. Primeira revelação da mesa da ceia. Ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Você não examina o que está do lado. Você examina você. E você começa a ver muita revelação aqui dentro. Deus começa a revelar coisas. Só que essa mesa não revela só o que está dentro de nós. Ela revela aquilo que Deus vê. Sabe o que eu aprendi, gente? Eu aprendi uma coisa. Um dia talvez eu possa abrir todas as guerras e lutas que eu estou passando ultimamente. Eu estou debaixo de muita pressão. Talvez daqui a uns anos eu vou poder abrir, ainda não dá. Mas eu tenho aprendido nesse processo que eu tenho vivido uma coisa. Você não pode acreditar no que a sua mente diz para você. Você não pode caminhar no que a sua mente diz que você é. Você também não pode andar naquilo que as pessoas falam que você é. Porque você vai se perder. Eu descobri a ouvir de Deus quem eu sou. A ouvir de Deus quem eu sou, porque Ele é o Criador. Não fui eu que me criei, nem meus pais. Eu não posso ir lá dizer para o meu pai e para minha mãe o que eu faço. Ele é o meu Criador, Ele me desenhou. Ele é o design perfeito. E agora eu tenho escolhido caminhar nas palavras dEle. E essa noite o Senhor quer talvez posicionar alguns de vocês nessas mesas. Talvez é a mesa da renúncia. Talvez você falou assim, uau, logo essa palavra hoje, eu tenho que tomar uma decisão amanhã. Essa mesa que te devolve. Talvez é a mesa das estratégias no dia do mal, dia difícil. Às vezes a parentela, né? A gente tem tantos embates dentro das empresas. Ou talvez é a mesa da revelação, que você achou que Deus ia fazer de um jeito, Deus mudou os planos, você está aí, Deus, e agora? Ele fala assim, deixa eu entrar na tua casa, sentar na tua mesa e partir o pão e te revelar qual é o meu propósito para a tua vida.